Olá pessoal, vamos ver a voz passiva intermediária e avançada. Vejam, ser feito, sido feito, sendo feito. Study the following active and passive forms. Aqui a voz passiva estará no infinitivo. Veja, ser feito. Ser está no infinitivo. Ser explicado. Ok? Vamos ver então a voz passiva no infinitivo. Infinitive. The situation is serious. Something must be done before it's too late. Algo deve ser feito. Então, a voz passiva é caracterizada, é formada por be, pelo verbo to be, mais a terceira coluna dos verbos. O verbo to be vai estar em diversos tempos. Aqui ele está no infinitivo, né? Porque ele vem depois do must. Ó, deve ser. Algo deve ser feito antes que seja tarde demais. Something must be done before it's too late. A mystery is something that can't be explained. Um mistério é algo que não pode ser explicado. De novo, estamos usando be no infinitivo, porque ele vem depois do modal can. The music was very loud and could be heard from a long way away. A música podia ser ouvida. De novo, be no infinitivo, depois do modal could. Podia ser ouvida. A new supermarket is going to be built next year. Um novo supermercado vai ser construído. Aqui está bem claro, né, o exemplo do to be no infinitivo. Porque ele aparece como to. To be. Vai ser construído. Please go away. I want to be left alone. De novo aqui, o to be no infinitivo, formando a voz passiva. O infinitivo, para quem não se lembra, é aquele verbo que em português termina em R. No caso aqui, ó, eu quero ser, to be, eu quero ser deixado sozinho. I want to be left alone. Então, vocês viram aqui o to be no infinitivo. A voz passiva no infinitivo. Formada com o to be no infinitivo mais a terceira coluna de verbos. Aqui nós temos a voz passiva no present perfect, no infinitivo. Vejam. Somebody should have cleaned the room. Have está no infinitivo. Alguém deveria ter limpado o quarto. Na voz ativa, né? Então, na voz passiva, eu vou ter aqui o present perfect com o ter no infinitivo. O quarto deveria ter, está no infinitivo, ter sido limpo. Alguém deveria ter limpado o quarto deveria ter sido limpo. Então, da mesma forma que você fala na voz ativa, você vai falar na voz passiva. Se você falou com should have, você vai ter o should have been. Porque a voz passiva é formada sempre pelo verbo to be, na forma que o verbo estava na voz ativa. Se você tinha aqui o present perfect no infinitivo, have cleaned, aqui você vai ter o to be com o present perfect no infinitivo. O que caracteriza o infinitivo é o have, né? Ter, termina em R em português, então em inglês ele está no infinitivo, seria o to have. Aqui não temos o to, porque vem depois de um modal, mas aqui embaixo temos. Vamos ver essa aqui.
There were some problems at first, but they seem to have been solved. Houve alguns problemas no começo, mas eles parecem ter sido resolvidos. Eles parecem ter sido resolvidos. Então vejam que esta frase na voz passiva foi formada pelo to have, no infinitivo, porque o to have forma o present perfect. I haven't received the letter yet. It might have been sent to the wrong address. Ela deve ter sido enviada ao endereço errado. Ter sido enviada. If you hadn't left the car unlocked, it wouldn't have been stolen. Se você não tivesse deixado o carro destrancado, ele não teria sido roubado. Não teria sido roubado. A voz passiva pode simplesmente ser traduzida do português. Você não precisa saber se está no infinitivo, se está no present perfect, né? Traduza. Vejam. Wouldn't have, não teria. Wouldn't have been, não teria sido. Wouldn't have been stolen, não teria sido roubado. Aqui, a voz passiva com o present perfect, mas não no infinitivo. Conjugado, veja, eu estou conjugando aqui. Has, ok? Have. Jamais teríamos aqui o to. Vejam. The room looks nice. O quarto está bonito. Alguém o limpou. Vejam que eu estou usando o present perfect aqui. Alguém o limpou. Se na voz ativa eu uso o present perfect, na voz passiva teremos o present perfect também com o verbo to be. Você sempre tem que ter o verbo to be para fazer a voz passiva. E ele vai aparecer no mesmo tempo que o verbo apareceu lá na voz ativa. Se na voz ativa ele apareceu no present perfect, na voz passiva o verbo to be vai aparecer no present perfect. O quarto está bonito. Ele foi limpo. Se aqui na frase ativa tivéssemos alguém limpará, aqui na passiva eu teria o quarto será limpo. Se na voz ativa eu tivesse aqui alguém está limpando o quarto, na passiva eu diria que o quarto está sendo limpo. Ok? Veja, have you heard? Você ouviu? O concerto foi cancelado. The concert has been cancelled. Aqui eu tenho o present perfect, eu tenho o to be, que forma a voz passiva, eu o tenho no present perfect, porque na voz ativa eu diria somebody has cancelled. Somebody has cancelled. Okay? Have you been bitten by a dog? Você foi mordido por um cachorro? Have you ever been bitten by a dog? Você alguma vez foi mordido por um cachorro? Então eu tenho aqui o present perfect, porque eu diria a dog has bitten me. Um cachorro me mordeu. Eu fui mordido por um cachorro. Are you going to the party? No. Eu não fui convidado. I haven't been invited. Se eu dissesse ele não me convidou, he hasn't invited me, usando o present perfect na voz ativa, aqui na voz passiva eu teria como tenho o present perfect. I haven't been invited. Lembrando que a voz passiva sempre é construída pelo verbo to be, mais a terceira coluna dos verbos. Na voz passiva, o verbo to be vai aparecer sempre na forma que o verbo principal apareceu
na voz ativa. Vejam com o past perfect. O past perfect é o had mais a terceira coluna. The room looked nice. O quarto estava bonito, porque alguém o tinha limpado. Ora, se aqui é o past perfect, na voz passiva eu tenho o to be no past perfect. O quarto parecia bonito, estava bonito. Ele tinha sido limpo. The vegetables didn't taste very good. They had been cooked too long. Ora, se alguém tinha cozinhado os vegetais por muito tempo, na voz passiva eu digo que eles tinham sido cozidos, vejam, tinham sido cozidos muito tempo. Porque alguém tinha cozinhado. The car was 3 years old, but hadn't been used very much. O carro tinha 3 anos, mas não tinha sido usado muito. Por que eu usei aqui o past perfect? Porque eu diria que alguém, na voz ativa, não tinha usado. Alguém não tinha usado o carro muito, o carro não tinha sido muito usado. Vejam a voz passiva no presente contínuo, que é formado pelo verbo to be, né, mais ing no verbo. Então, se na ativa ele é formado no contínuo, na passiva o to be vem no contínuo. Ok? Alguém está limpando o quarto, então o quarto está sendo limpo. Sempre o verbo to be aqui na forma que o verbo estava na ativa. Alguém está limpando o quarto está sendo limpo. No passado contínuo, veja, o to be, o verbo estava no passado contínuo, alguém estava limpando o quarto quando eu cheguei, então o quarto estava sendo limpo quando eu cheguei. Então reparem que na voz ativa o verbo estava no contínuo, no passado contínuo, então eu vou formar a voz passiva sempre com o to be no tempo que o verbo estava na voz ativa. Se o verbo aparece no infinitivo na forma ativa, aqui ele está no infinitivo, ele só não tem o to para indicar que ele está no infinitivo, porque eu tenho o will, mas ele está no infinitivo. Alguém, se você preferir, você pode dizer, alguém limpará o quarto. Então o quarto será limpo. Ok? Mas na realidade essa forma aqui do verbo to be está no infinitivo. É o will que coloca esse infinitivo no futuro. Aqui, o present perfect, vejam. Alguém, também no infinitivo, porque é ter, né? Então, alguém deveria ter limpado o quarto, então o quarto deveria ter sido limpo. Vejam que o to be aparece no present perfect infinitivo, porque na ativa ele estava no present perfect infinitivo. Aqui, present perfect, conjugado, na voz ativa, então na passiva ele apareceu também no present perfect. Alguém tinha limpado, então ele tinha sido, apareceu no past perfect, na ativa, e no past perfect, na passiva. Limpo. Quando o verbo aparece no contínuo, a voz passiva é formada pelo contínuo, tanto no presente, am, is, are, quanto no passado, was, were. Lembrando que eu acho mais fácil você pensar em português e traduzir nesse caso. Não tem que saber se está no infinitivo, se está no present perfect, no contínuo, ok?